Comentando a lição de quinta-feira, 25 de julho de 2024, a parábola da semente que cresce. A parábola da semente que cresce automaticamente é exclusiva do Evangelho de Marcos. Em certo sentido, essa parábola dá prosseguimento à parábola do semeador. Mesmo no caso dos corações acolhedores, solo fértil, gerar frutos envolve um processo misterioso, como Jesus disse a Nicodemos sobre o nascer da água e do Espírito, que é como o vento que sopra de maneira misteriosa. Leia São João capítulo 3, versículo 8, para entender como o nascer do Espírito é misterioso, assim como o nascer da semente. São João capítulo 3, versículo 8 diz assim: o vento sopra onde quer, ouve-lhes o ruído, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com aquele que nasceu do Espírito. A parábola da semente que cresce aponta também para a vinda do reino de Deus de forma inevitável. O semeador semeia e depois só lhe cabe observar o natural desenvolvimento da semente na terra. Leia Marcos capítulo 4, versículos 26 até o 29. Qual é o foco principal dessa parábola? A semente crescendo de forma sobrenatural representa o reino de Deus crescendo em nosso coração de forma milagrosa, nos tornando melhores. Essa semente que cresce depois do processo da semeadura tem um estágio de vida produtiva para depois ter um encerramento com a colheita. Isso representa que a colheita será a segunda vinda de Cristo, para a satisfação do semeador da palavra, Jesus. Qual é a ênfase da palavra do grão de mostarda? Ela está descrita no livro de Marcos, capítulo 4, do versículo 30 até o 32. Essa parábola mostra de forma prática como a obra de Deus começa pequena, simples, e depois, pela fé, cresce fazendo a diferença em muitas vidas. Na cultura da época, tudo que era pequeno era comparado a um grão de mostarda. Inclusive Jesus, ao ver os discípulos lutando com um demônio em um menino, sem conseguir expulsá-lo, disse o que está em Mateus capítulo 17, versículo 20. Mesmo que a vossa fé seja pequena como um grão de mostarda, vocês conseguirão mover uma montanha para o meio do mar. A parábola, contudo, mostra que a pequenez da semente não a impede de crescer seu arbusto, que pode chegar de 3 a 4 metros de altura, proporcionando providencial refrigério às aves do céu. Jesus faz desse dito proverbial uma bela ilustração do mundo espiritual, descortinando a ideia do alcance abrangente de seu reino, onde mesmo os gentios encontrarão descanso, se os filhos de Deus tiverem fé e ousadia para anunciar-lhes o Evangelho. Havia, no Nordeste, uma mulher que tinha muita fé. Simples como era, apegava-se às promessas bíblicas e confiava em Deus. Seu filhinho estava muito doente e o médico recomendou compressa de gelo para abaixar a febre. Mas onde conseguir gelo naquela região? Não havia uma geladeira em muitos quilômetros. Na sua simplicidade, e o reino dos céus pertence aos humildes, ela confidenciou ao médico: vou conseguir gelo, doutor. Vou orar ao Senhor que me mande o gelo que eu preciso. O médico ficou admirado da simplicidade daquela crente, mas ela insistia: não está escrito na Bíblia? O que pedirdes em meu nome, e se tiverdes fé como um grão de mostarda? Então oraram juntos, e Deus atendeu aquele apelo. Formou-se uma tremenda tempestade, e a saraiva de gelo cobriu a terra. Estava ali muito mais do que o necessário. A compressa de gelo foi feita, e o filho daquela senhora humilde foi curado. A parábola da semente que cresce automaticamente também se refere a uma fé pequena que cresce com os resultados dessa mesma fé de forma misteriosa para a glória de Deus. Que Deus nos abençoe.